se adequar ao novo ensino médio, sem perder a importância, né, dessa grande formação do aluno para o vestibular. Porque, querendo ou não, as nossas diretrizes elas ainda não mudaram, né? O novo Enem ele ainda não chegou, então a gente precisa atender esse objetivo, né? Esse desejo, inclusive, das famílias. Mas, por outro lado, a gente também precisa se atentar a essa questão que o novo ensino médio traz para a gente dos itinerários formativos, que é como preparar o aluno também para esse mercado, né, para esse futuro profissional. Para começar o nosso papo, eu quero trazer um pouco de quais são os pilares, né, quais são as mudanças ali para o ensino médio. E aí a gente vai falar de dois principais fatores. O primeiro é o atendimento às diretrizes da BNCC. Eu acredito que, né, a gente já está falando de BNCC há um bom tempo, então provavelmente esse já é um assunto que traz um pouco mais de tranquilidade, diferente de quando a gente fala de itinerário formativo, porque esse sim causa um frio a mais na barriga, né? As escolas estão vendo ainda como trabalhar com os itinerários, como fornecer esses itinerários para os alunos, mas a BNCC ela traz ali um conjunto de habilidades específicas, né, que a gente está falando aqui hoje para o ensino médio, muito direcionada às habilidades cognitivas e também não cognitivas, né, vamos dizer assim, da questão do trabalho da autonomia, da colaboração. A gente vê muito a questão também ali das habilidades com a tecnologia e assim por diante. Depois eu vou até pedir para o pessoal colocar aquela grande mandala da BNCC, né, vamos dizer assim, com as 10 habilidades gerais para a gente relembrar. Mas é importante ter isso em mente e o quanto isso é fundamental para o desenvolvimento dos nossos alunos. Essa parte é a parte que não é opcional, vamos dizer assim, né? Todos os alunos do ensino médio, eles precisam desenvolver todas as habilidades ali indicadas e essa é uma das nossas premissas, vamos dizer assim, né? E o segundo ponto é a questão dos itinerários. Qual que é a diretriz, né, dentro desse novo cenário do ensino médio? As escolas precisam, até 2022, se adequar a essa nova proposta e a ideia principal do itinerário é que os alunos sejam protagonistas, entendendo que o perfil desse jovem mudou muito, né? E a gente até acha que essa evolução do novo ensino médio, ela demorou muito para acontecer, porque principalmente nessa faixa etária, né, ali dos 15 aos 17 anos, os alunos eles têm perfis muito diferentes, então é natural que aquelas perguntas, né, que a gente sempre ouve na escola, mas por que eu estou estudando isso? E assim, eu não quero dizer com isso que a gente não deva, né, não tenha que realmente cumprir ali a base, né, as habilidades da base da BNCC, mas a gente precisa ter um olhar para essa parte personalizada, né, de projeto. A gente já vem falar um pouco das palavras-chave, né, o projeto de vida do aluno. O que eu quero dizer com isso? Cada aluno ele vai descobrindo, né, ao longo ali do seu desenvolvimento, quais são as suas perspectivas, quais são os seus desejos, né? E é justamente isso que o itinerário formativo ele propicia para esse aluno. E aí como que a gente enxerga isso dentro da Conexia, né, aqui dentro de casa? Que é uma oportunidade do aluno se reconhecer e de confirmar algumas dúvidas ou algumas ideias que eles vão formatando ali ao longo da sua jornada, né, escolar. Então, sempre tem um aluno que fala, não, eu quero ser jornalista. Mas tem a questão de quando ele chega no ensino superior, né? Há um abismo muito grande do final da educação básica para esse começo do ensino superior. E a ideia do itinerário é que a gente já antecipe, né, já traga elementos ali para o ensino médio, para o aluno identificar e ter, assim, um gostinho daquilo que ele vai ver ali no ensino superior,
para entender se realmente aquilo faz parte do perfil, como ele sempre achou, né, ao longo ali das suas descobertas, ou se não. E pensando na implementação desse novo itinerário, né, desse novo ensino médio, aliás, nas escolas, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que, por mais que seja um desafio, a base do itinerário ela é muito flexível. E assim, isso é ótimo, né, porque nos possibilita implementar isso dentro da escola de algumas maneiras diferentes. E isso também é muito bom para o aluno, né, que tem vários formatos ali de trabalhar com os itinerários. Então, a gente enxerga essa flexibilidade positiva das duas formas. Bom, e o que eu quero falar aqui? Que o itinerário, né, essa camada personalizada, onde o aluno faz as suas opções a partir do seu projeto de vida, ele tem algumas formas de acontecer. Então a gente tem, antes, né, a gente tinha um ensino médio mais engessado, que era igual para todo mundo, independente ali das aptidões dos alunos. E agora esse novo ensino médio, ele tem 3 formatos de acontecer, né? Vamos dizer que o primeiro deles, ele tem, além da formação geral, vamos ler ali da BNCC, ele tem uma escolha de itinerário formativo ao longo do ensino médio do aluno. Então, esse é o primeiro formato, né, disso acontecer. Então, ele passa ao longo dos 3 anos do ensino médio ou dos 2 primeiros anos do ensino médio, fazendo, né, tendo contato com esse itinerário que ele escolheu. A segunda opção repete a mesma coisa, tem a camada da formação geral, com a BNCC, e aí ele escolhe algumas opções, né, de temas desse itinerário para ele cursar ao longo do ensino médio. Então isso é até aquilo que eu acabei de falar um pouco atrás, onde o aluno tem contato com diversos temas, e é isso que a Conexia, né, como um todo acredita, que essa é a possibilidade mais rica de entrega desses itinerários, de como a gente explora a legislação e esse novo ensino médio. E ainda tem uma terceira possibilidade, que é o curso de eletivas. Então, vou dar aqui um exemplo para vocês que talvez a gente já tenha até aí na tua escola, que é, por exemplo, a matemática financeira ou um curso de empreendedorismo. Então, isso pode ser uma eletiva isolada, não que esteja amarrada num grande tema, né, num grande guarda-chuva, mas pode ser uma eletiva isolada que o aluno pode escolher fazer isso de forma opcional ou não, né? E aí, dentro desse leque de possibilidades, ele faz as suas escolhas. Então, esses são as três grandes possibilidades que as diretrizes nos trazem, né? Então, a flexibilidade ela é muito positiva por conta disso. E voltando ao tema do nosso bate-papo de hoje, né, que é como implementar o novo ensino médio sem perder essa questão de aprovação no vestibular e a formação desse aluno para o mundo, né, do trabalho, a gente tem algumas razões e algumas motivações ali de desenvolver um grande projeto, né, um projeto com muito valor dentro da nossa escola. E alguns deles vocês já até tiveram aí contato, que o primeiro deles é uma razão legal, né, de atender a legislação, que hoje nos traz a questão de ampliação da carga horária, tem a nova reformulação de ter no máximo 1.800 horas de formação geral e no mínimo 1.200 horas de formação dos itinerários. Então, essa é a primeira razão, né, que ela é legal. A gente tem até 2022 para começar a atender essa legislação, então esse é o primeiro ponto. A gente tem os 2 pontos que são o nosso tema de hoje, que é a aprovação no vestibular e a preparação desse aluno para o mundo do trabalho. E a gente tem alguns outros pontos de desafio, né?
O primeiro deles é a implementação de como fazer isso acontecer. E é óbvio que o contato com outras escolas, momentos como esse são importantes porque a gente normalmente tem na escola uma realidade onde eu já tenho o bilíngue, eu já tenho o socioemocional, eu já tenho várias camadas ali, uma matriz densa de aulas ao longo da semana. Então isso é um desafio para a escola sim, e a gente precisa estar antenado para entender quais são as possibilidades de sanar esse problema, né? E um ponto que também muitas escolas devem estar pensando é a questão da formação do professor. Como que os meus professores, né, serão preparados para trabalhar nessa nova perspectiva? Ou uma questão que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente é se eu preciso de novos profissionais, porque querendo ou não, isso causa sim uma dúvida na escola, é um ponto de preocupação sem dúvida nenhuma. E aí, assim, eu já vou até antecipar um pouco que as duas possibilidades elas existem, mas a gente precisa ter um olhar para a escola, né? De como as coisas podem acontecer da forma mais natural e mais tranquila de implementação. Ainda mais num momento como esse, né? A gente não pode ter aí no novo ensino médio pontos que vão te trazer uma operação mais pesada, ou chamar profissionais com especialidades que talvez você não vai encontrar na sua cidade. Então a gente precisa pensar em tudo isso para não te trazer mais pontos de preocupação, de problema aí para o seu dia a dia. E quando a gente fala desses dois pontos, né, de como preparar esse aluno para o vestibular e como preparar ele para o mundo do trabalho, a gente tem algumas questões para observar, né? Uma que a alta preparação, ela é uma realidade dentro das nossas escolas, né? Essa questão do Enem, que não mudou ainda, há uma perspectiva de que para o próximo ano, ou para 2023, a gente tem essa reformulação, mas até lá a gente precisa olhar para esses dois pontos. E aí, essa preocupação, ela continua com um olhar diversificado, né, de conteúdos. Então, mesmo na formação geral, a gente já traz um leque de possibilidades para estimular esse aluno. Então, com propostas para que ele estimule o trabalho em grupo, para que o professor consiga estimular a pesquisa e assim por diante, para não ser uma preparação mecânica, né, de um ensino que não é muito tradicional, mas que é muito efetivo para alta aprovação, né, no vestibular. E a gente também tem essa questão do lado personalizado, do lado que atende às perspectivas dos alunos. E como que a gente desenhou isso, né? Como a gente precisa atender esses dois lados da balança, a gente acredita que a terceira série do médio já é uma série muito pesada, já é um momento carregado ali para o aluno, inclusive emocionalmente, né, de fazer as suas escolhas, a pressão do vestibular, daquele monte de prova que eles normalmente fazem no final do ano. Então, a gente acredita que esse é realmente o momento do aluno se dedicar à sua opção, né? E isso para a gente é fundamental. Vamos falar ainda do mapa, né, do AZ, que traz ali as escolhas de carreira dos alunos. Então, a terceira série é o momento para ele se dedicar efetivamente para isso. E o que a gente pensou? Poxa, nada melhor do que trazer para a primeira e para a segunda série esse momento de descoberta e de concretização ali de algumas hipóteses dos alunos. Então, a gente acredita que esse início do ensino médio seja o melhor momento para os alunos mergulharem nesse lado personalizado, nessas várias perspectivas que os itinerários trazem para a gente. Então, esse é o desenho que a gente acredita que vai possibilitar as duas coisas, né? Traz aí
os dois propósitos, e eu vejo que a gente tem um leque de argumentos, né? A gente vai detalhar isso um pouco mais para frente, mas um leque de argumentos para conscientizar. E como é um momento de mudança, né? Eu acho que essa questão da conscientização ela é muito importante, tanto da nossa comunidade escolar com os nossos profissionais, né? Fazendo momentos de discussão com os professores, entendendo quais são ali as necessidades, as demandas dos alunos, mas quanto com as famílias também, né? Que muitas ainda têm esse olhar do vestibular, o que é muito natural, né? No momento como a gente está, mas a gente precisa ali, aos poucos, fazendo esse trabalho, mostrando os objetivos dos itinerários e o que esse novo ensino médio traz para a gente. Então esse ali, com certeza, é o nosso momento de trabalho. A gente precisa sempre ter um momento para discutir isso com as nossas famílias e para discutir isso com os nossos alunos, né? Que sem dúvida nenhuma são os maiores interessados.